Shalom, shalom, gente. Não vi se entrou mais alguém, mas mais uma aula, né? E eu estava olhando aqui e como o tempo passa rápido, né? A gente dando essa aula hoje, encerrando essa aula hoje, faltam só 2 aulas para acabar o curso. Quando a gente fala que vai fazer algo, né? Por menor que seja o tempo, parece que é muito tempo, mas quando a gente está fazendo, o tempo corre. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu falei para a Kelly que eu ia falar, a Kelly falou assim, fala não, pastora, mas eu vou falar. Vocês estão vendo uma fumaça? Gente, isso aqui não é a É glória a e nem glória minha de casa. Deus, é que ela é muito ungida. Eu já sabia, olha, eu tô toda arrepiada aqui. Boba. Não é a glória de Deus, nem minha casa tá pegando fogo. É o umidificador de ar que está aqui embaixo das minhas pernas para ver se dá uma refrescada. Porque eu vou mostrar, não, mas deixa eu falar aqui para vocês, uma hora dessa, para quem é de fora, só para vocês saberem, Você uma desligou? hora dessa, Ariquém. Não, é só para mim olhar. Nós estamos agora, que hora que é? 7h15 da noite. Nós estamos a 32 graus nesse momento aqui. Então, por aí vocês veem que realmente nessa época do ano é bem quente, e daí a gente vai usando os subterfúgios para tentar segurar o calor, né? Mas esse é o mês mais quente do ano, daqui a pouco começa a dar uma normalizada novamente. Bom, hoje a gente vai falar sobre a alma, é a nossa última aula, né, sobre a alma. Como foi proposto, são 2 aulas por tema, na alma tem 3 aulas, né? Essa é a terceira. E a gente vai falar um pouquinho sobre identidade. Quem está fazendo o mapeamento pela manhã, esses dias eu dei uma pinceladinha no Salmo 139, mas aqui hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo e alinhar algumas coisas que... Gente, está muito esfumaçado? Ou tá de boa? É porque a fumacinha Tá tá de subindo boas. bem? Tá de boa? Então tá bom. É porque eu tô vendo a fumacinha subindo, né? É, a gente vai falar um pouquinho sobre essa identidade para que a gente possa, em nome de Jesus, ser um pouquinho mais alinhado dentro do propósito e dentro do projeto que Deus tem para cada uma de nós, amém? Bom, identidade. A gente já começa, quando a gente pensa em identidade, a gente tem as crises, né, de identidade. Como quem eu sou, para que eu nasci, para onde eu vou. Quem nunca, no momento de problema, no momento de dificuldade, no momento de choro, de tristeza, de raiva, não esperneou e disse para que eu nasci? Né? Como se não tivesse nascido, teria sido melhor. E isso é uma crise que às vezes a gente fala assim, eu falei isso na hora da chateação, mas são crises reais, né? Que todos nós temos e são muitas, para algumas pessoas é mais intenso, para outras menos, mas são às vezes coisas que chegam a perturbar o coração, perturbar os pensamentos, os sentimentos, porque a gente fica no meio dessa crise e não deveria ser assim, queridos. Não deveria, nós deveríamos crescer sabendo quem nós somos, sabendo do propósito e não crescer dentro dessa batalha, né? A gente olha para as circunstâncias que estão ao nosso redor, a gente olha às vezes para a nossa história, para como nós fomos feitos, para o âmbito familiar, e parece que não tem sentido a nossa existência. Vamos ver um pouquinho sobre essas 3 questões. Quem eu sou? Essa pergunta está ligada diretamente à nossa identidade, a pessoa realmente que eu sou. E esse é o ponto de partida para que todo o restante flua com clareza. Eu preciso estar firmada em quem eu sou. Pastora, eu não sei quem eu sou. Amém. Você precisa descobrir. Segundo, você precisa, mesmo sem saber a fundo quem você precisa saber que sua vida não é fruto do acaso. Você precisa alinhar a sua identidade. Geralmente, quem não tem essa identidade alinhada está ligado à infância e está ligado à questão da paternidade. Quem está fazendo o curso de libertação infantil já deu para entender isso, que a falta de paternidade, a falta da postura do homem, quando o pai não dá a direção para o filho, ele atrapalha, ele bagunça toda a identidade desse adulto lá na frente, né? Então, são coisas que a gente precisa resolver. Na fase adulta, a gente precisa colocar essas coisas em ordem, para que a nossa vida flua, para que as coisas de fato aconteçam. Para que eu nasci? Está ligado ao nosso propósito.
Eu nasci para quê? O que eu vim fazer nessa terra? Então, essa pergunta ela está ligada ao nosso propósito, e mesmo inconsciente, nós temos dentro de nós uma força que nos impulsiona ao nosso destino. Uma coisa que eu sempre falo quando alguém me pergunta assim, pastora, qual é o meu ministério? Primeiro, queridos, que nenhum pastor ele sabe qual é o ministério de ninguém. Porém, nós temos uma direção, e eu dou sempre uma direção. O que você gosta de fazer na igreja? Quando a pessoa ela tem a alma muito bagunçada, como eu já tive, ela vai para todos os lados. Queridos, teve um tempo na igreja que eu fazia parte do Ministério de Louvor, eu era vice-presidente do grupo das senhoras, eu era professora de escola dominical. Isso eram cargos fixos. Daí eu ministrava nos acampamentos, Shalom, Ju. Eu ministrava nos acampamentos, eu ajudava nos cultos, eu fazia parte da equipe de intercessão. Depois eu fui ungida diaconisa, tudo esse mesmo tempo. Fui ungida diaconisa. Depois eu fui do ministério da escola dominical, eu fui implantar o ministério infantil na igreja. Então, assim, em tudo quanto é lugar eu estava lá na igreja. E isso parece que é uma pessoa extremamente útil para o reino, e não é, queridos, é uma pessoa extremamente desalinhada. Ela faz tudo porque ela não sabe para que ela veio, e ela tira o lugar dos outros, né? Porque tem um monte de gente para servir, e uma pessoa como eu fui no passado quer fazer tudo dentro da igreja. Mas aquilo que está dentro de você, geralmente é onde é o seu destino ministerial. Uma coisa eu tinha certeza, queridos, e não me pergunte como. Quando eu me converti, na igreja nem tinha ministério de libertação, não tinha nada, e eu já falava que eu ia trabalhar com libertação. É engraçado isso, né? Eu já tinha esse entendimento dentro de mim, eu não sei de onde que vinha, é do Senhor. Então, tipo assim, pastora, eu sinto muito prazer em servir. Eu sinto muito prazer em estar ali na igreja, em estar cuidando, em ajudar a limpar, ajudar a decorar. Provavelmente o seu chamado, o seu chamamento está ligado a isso. Provavelmente. Pastor, eu sinto muito prazer em ensinar. Provavelmente o seu chamado, se a sua alma estiver alinhada, provavelmente o seu chamado está dentro disso. Então, você já veio com um propósito. A Ellen está dizendo que não está nem contado na igreja. Gente, eu vou bater na Ellen. Mas eu sei Pode por quê, bater, tá? pastora, mas a pergunta é séria. Ela não está desviando, não, tá, gente? Por favor, ela não está não. desviando. É só porque um ela conflito falou ministerial. Isso, pastor, é isso mesmo. Isso. Pronto, já desvendeu o mistério. Uma voz. Pastora, a senhora falou sobre, às vezes a pessoa está desalinhada, e aí pode vir a surgir o desejo de várias coisas, né? De vários locais, de estar em vários locais dentro do reino. Mas o contrário também pode ser, o desalinhamento pode ser tão grave que a pessoa não sente vontade de nada, embora ela esteja bem na igreja dela, mas não sente vontade de nada. Ou não, nada a ver. Pode ser que ela não tenha nenhum ministério dentro da igreja. Ela pode não ter um ministério interno, porque, queridos, o que nós precisamos entender tudo é ministério. Por exemplo, um médico cristão que serve o reino com a medicina, ele está dentro do ministério dele. A gente tem que tirar essa visão de que ministério está só dentro da igreja. A gente tem que ver que o reino de Deus, ele tem que alcançar todas as esferas, né? E Deus vai colocar os seus. Daí, por exemplo, um dos dons de Deus, porque vocês sabem que tem os dons do Espírito Santo, tem os 5 ministérios, que é os dons de Jesus, e tem os dons de Deus. Amém? Cada um tem o seu pacotinho aí. Um dos dons de Deus é contribuição. Já falei com Deus que eu queria muito esse dom. Porque uma pessoa, para ter o dom de contribuição, ela tem que ser muito abastada financeiramente, para ela ter com graça para dar. E daí você vê que tem pessoas que ela tem isso no coração, ela não tem, vamos fazer tal coisa? Não pode deixar, eu tenho condição de bancar, eu banco. E às vezes, dentro da igreja, as pessoas não entendem isso, mas isso é o chamado dela, isso é o ministério dela. Porque é um dom, e é o Senhor quem dá. Mas quando a pessoa, geralmente, Kelly, quando a pessoa está nesse nível, não é nem por não ter se descoberto, provavelmente ela está decepcionada com a igreja.
é a grande chance. Acúmulos de situaçõezinhas que ela fala, quer saber, eu vou servir a Deus. Ela pode até não expressar isso, mas dentro dela, eu vou servir a Deus, vou ficar quieto no meu canto. Não quero essa confusão para minha vida. Mas tudo isso é desalinhamento, porque o Senhor nos fez para servirmos no reino. Ninguém é inútil ou ninguém é uma peça que não precisa ser usada. Todos nós temos um lugarzinho dentro do corpo de Cristo. Nós somos um corpo. Como é que vai ser uma célula fora do corpo? Como é que vai ser um dedo fora do corpo? Uma orelha fora do corpo? Imagine. Não tem como, né? Nós somos um corpo. E para onde eu vou? Aqui está ligado ao nosso destino. Pois mesmo em meio a tantas crises e muitas vezes até incredulidade, sabemos que temos um destino tanto natural, que é o destino da morte, como nós temos um destino espiritual, e que isso nós definimos em vida, né? Aonde será esse nosso destino pós-vida. E daí, dentro dessa identidade, mas de fato, você sabe dizer o que é identidade, queridos? O que é identidade mesmo? O que está vinculado a isso? Identidade é um conjunto de características próprias e exclusivas, com as quais se podem identificar pessoas, animais, plantas, objetos inanimados uns dos outros, quer diante de conjuntos de diversidades, quer ante a semelhança. É muito tremendo a identidade, porque você pode pegar até gêmeos idênticos e eles têm identidade distinta, né? Eles são pessoas únicas, ainda que a sua aparência seja exatamente igual à do outro. A sua identidade, a sua forma de ser não será igual. Existe um conceito, o conceito de identidade interessa vários ramos de conhecimento. História fala sobre identidade, sociologia fala sobre identidade, antropologia fala sobre identidade, direito fala sobre identidade, entre outros. E todos eles têm as suas definições, né? Cada um coloca a definição de identidade dentro de uma característica, conforme o enfoque que se lhe dê. Podendo ainda haver uma identidade individual, pode haver uma identidade coletiva e pode haver uma identidade falsa ou verdadeira. Então, assim, até mesmo pessoas que estudam sobre identidade reconhecem que pode haver uma identidade falsa. Eu posso estar vendo uma história que não é minha. Queridos, eu conheço uma jovem aqui na minha cidade, e essa jovem é uma menina de Deus. Uma menina de Deus, uma serva. Mas eu olho para ela e eu falo, meu Deus do céu, ela criou um personagem. E é visível isso. É visível. Ela criou um personagem e ela vive esse personagem. Por quê? Por causa de feridas, por causa de traumas. Ela não consegue enfrentar a realidade dela. E... Shalom, Silene, bem-vinda, querida. Ela não consegue enfrentar a realidade dela. E como ela não consegue enfrentar a realidade dela, ela criou um personagem. E ela vive esse personagem. Então, essa jovem, ela vive uma identidade falsa. E que é muito comum. E, na verdade, todos nós, em algum momento, alguns ainda vivem e algumas de nós já vivemos. Vamos lá. Quantas vezes a gente está com a vida toda destruída e está falando para todo mundo que está tudo bem? E a gente ainda usa a palavra. Não, porque a Bíblia diz que a mulher estava indo lá, o filho estava morto, e daí perguntaram para ela, e a resposta dela é, vai tudo bem. E daí a gente pega um texto na Bíblia e coloca ele como regra. De véio de base, né? Não estou dizendo que a gente tem que sair expondo a nossa vida para todo mundo, não é isso, tá, queridos? Cada um tem seus limites, cada um tem as suas verdades, cada um sabe onde pisa, onde pode confiar. Mas eu estou falando de identidade mesmo, de vivermos verdade ou de vivermos mentira. Quantos de nós não vemos histórias de pessoas que dentro da igreja têm um posicionamento top e fora da igreja o posicionamento é outro? Então, ela tem uma dúbia identidade, né? Ela não é uma verdade, ela vive uma identidade falsa. Resumindo, identidade é aquilo que nos difere, que faz com que, mesmo tendo muitas semelhanças com várias pessoas, ainda assim nos faz única em meio à multidão. Identidade não está ligada ao que fazemos, identidade está ligada a quem somos. Então, a identidade é aquilo que, vamos lá, todo mundo aqui
Tem 2 olhos, tem nariz, tem boca, tem 2 ouvidos, tem cabeça, tem cérebro, tem mão. Todas nós temos muitas semelhanças, porém nenhuma de nós é igual. Isso é identidade. A destruição da identidade. A questão não é somente entender o que é identidade, ou até mesmo identificar a destruição ou deformação da mesma. O que de fato seja até mesmo assustador é ver a quantidade de pessoas vivendo automático. Então, assim, queridos, a gente até sabe o que é identidade, até parece que é bobo isso aqui que eu falei, porque a gente tem uma ideia do que é identidade. E todos nós sabemos que a nossa identidade, de alguma forma, passou por níveis de destruição. O que me deixa chocada, e que deveria chocar você também, é a quantidade de pessoas que vivem no automático, como se isso fosse normal. Ah, é assim mesmo, bola para frente, vamos lá. Vou empurrando com a barriga, vou procrastinando as situações, e vou levando, e vou levando, e vou levando, e a gente não consegue ver que a falta de identidade nos tira do propósito e nos tira do destino. Nos tira, nos rouba. E daí o Senhor diz que ele veio, Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Se a gente fizer um levantamento dentro das igrejas, a gente vai ver que a minoria das pessoas que falam que vivem essa vida em abundância. A maioria das pessoas, elas têm muito mais problema, muito mais dificuldade, muito mais escassez em todas as áreas, muito mais desertos do que propriamente... Gente, começou, né? Vocês estão vendo mexendo aqui, né, gente? Hoje é um negócio, é minha cachorra aqui embaixo, que ninguém conseguiu tirar ela do quarto. E daí ela mexe no ring light, o ring light fica andando com o celular. E isso nos tira do propósito, nos tira do destino. Poliana, quer parar, minha querida? Nos tira da... A Kelly falou assim, eu queria que as pessoas vissem, pastora, porque quando a gente ligou a câmera, a Sara estava brigando com os cachorros, né? E a Kelly falou assim, eu queria que as mulheres entrassem agora para ver que a casa de todo mundo é igual. Aí começou, tô eu agora aqui reclamando com a cachorra. Então, assim, a nossa falta de identidade, ela nos rouba. E se a gente fosse fazer esse levantamento, a gente ia ver a quantidade de pessoas que nem conhecem a vida abundante de Deus. E por que não conhece, queridos? Porque se eu não sei quem eu sou, dificilmente eu vou reconhecer quem Deus é. Eu posso até falar textos prontos. Ah, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é graça. Eu posso até falar textos prontos, como um papagaio que repete frases quando ouve. Mas se eu perguntar para você mesmo, sim, tá, me fala, Deus é amor, tá, qual é a manifestação de amor dele na sua vida? Esquece João 3,16. Não vem com texto pronto, eu estou falando no seu pessoal, no seu individual. Qual é a manifestação de amor? Como que Deus prova o amor para você? Ou como você se sente amada? Muitas pessoas não sabem dizer. Muitas pessoas estão dentro da igreja porque elas só aprenderam a ficar ali, mas elas não vivem da graça, não vivem da sabedoria, não vivem da misericórdia, elas vivem uma vida frustrada. E muitas, eu já atendi muita mulher com raiva de Deus. Muita. Mas muita mesmo. Por quê? Porque a sua identidade foi destruída e ela tem que achar um culpado. E quem é o culpado? Deus. Eu atendo uma jovem, essa menina foi estuprada. E ela vem, ela desvia, ela vem, ela desvia, sabe? Uma menina tão querida, mulheres tão amáveis, sabe? E de vez em quando ela tem uns rompantes de explosão. Deus não é amor, eu tenho raiva desse Deus. Como que esse Deus que é amor deixou uma criança ser estuprada? E é uma luta com ela. E quantas mulheres não estão assim, vivendo exatamente assim dentro da igreja? Quantas mulheres frustradas no seu casamento e culpam a Deus por causa da situação do seu casamento? Frustrada com a situação com os filhos e culpa a Deus. Ah, eu orei tanto e nada resolveu. Quantas? E tudo isso está ligado à nossa identidade, está ligado a uma identidade destruída. E essa identidade destruída faz com que nós percamos a perspectiva verdadeira de quem é Deus. Quando existe no ser humano uma distorção sobre como ele se vê, todo o restante será alterado. Pois, como já foi falado em aulas anteriores, nós enxergamos através dos nossos traumas. A nossa visão é através das nossas dores, é através da nossa história. E isso fere a nossa identidade. Provérbios 23, 7a
primeira parte do versículo, diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Por isso a nossa mente precisa estar alinhada. Gente, não é possível que vocês não estão vendo o ring light se mexendo sozinho. Não estava mexendo sozinho, tá, queridos? É a cachorra aqui embaixo. E ela não sai de perto de mim, é um chiclete essa benção aqui comigo. A nossa alma, ela precisa estar alinhada. Eu estava até falando com a Kelly e com a Pamela esses dias sobre uma circunstância de Deus que está para acontecer nas nossas vidas. E eu falei com elas, vamos assistir essa série de ministração aqui, vamos alinhar isso aqui, vamos consertar isso aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim como o homem pensa a seu respeito, assim ele é. E a prosperidade não é um fator externo, a prosperidade é um fator interno. Paulo disse, seja próspero, como próspero é a tua alma. Então, às vezes nós ficamos procurando as questões externas, mas os problemas estão dentro de nós. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso diz em Romanos 12:2. E se a gente não passar por essa transformação da nossa mente, se a gente não mudar a forma de nós vermos as circunstâncias, se nós não alterarmos a forma que nós nos vemos, a nossa mente vai continuar agindo da mesma forma, e se ela continuar agindo da mesma forma, nós jamais experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, essa promessa de ser derramado sobre nós, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é uma promessa condicional. Ela se manifesta para aqueles que têm uma mente transformada. E por isso é importantíssimo que você alinhe a sua identidade, para que você viva as verdades de Deus na sua vida. Para que tenhamos mais clareza, precisamos, em primeiro lugar, entender o processo da criação do ser humano, pois onde a verdade entra, o engano tem que sair. Então, vamos lá. Como que o homem foi criado? Em Gênesis 2, versículo 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nesse texto, a gente vê como que Deus criou o homem. Aqui vemos um padrão estabelecido. Olha lá. O Senhor foi lá, pegou o pó, fez um bonequinho, uma história que todo mundo aqui conhece, fez um bonequinho e soprou. Então, o padrão de construção de Deus tem dois elementos. Amém? O boneco, a terra, e o sopro de Deus. Dois elementos se juntaram e desses dois elementos aconteceu o quê? Surgiu uma alma vivente. Deus opera em padrão, queridos. Se vocês analisarem, Deus sempre tem um padrão a ser estabelecido. Nas festas ele fala de um padrão, nos templos ele fala de um padrão, no tabernáculo ele fala de um padrão. A forma das tribos se posicionarem existia um padrão. Tudo isso apontava para Cristo, porque Cristo viria dentro desse padrão de Deus. Deus não é quadradinho, mas ele tem uma normativa de como funciona. Esse padrão, a gente olhando para esse padrão, a gente consegue ver que a formação do ser humano hoje não é muito diferente. Ela continua sendo por dois elementos. Óvulo mais esperma, juntou os dois, passou a ser uma outra alma vivente. Desses dois elementos surgiu uma outra pessoa. E daí tem um texto que é importantíssimo na Bíblia, que está em Efésios 1:4, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós já ouvimos, queridas, 1000 vezes que nós não somos frutos do acaso. Vai dizer que você nunca ouviu isso. Você não é fruto do acaso, você é projeto de Deus, Deus te escolheu. A gente já ouviu isso de várias formas. Mas, como eu disse, às vezes a gente vem de dentro de famílias tão bagunçada, tão disfuncional, que a gente olha para a nossa realidade, olha para a nossa situação e parece que é impossível que um abuso, um estupro, um adultério ou coisas semelhantes sejam um projeto de Deus. Então, se aquilo não é um projeto de Deus, a gente faz a soma, né? Automaticamente, eu não sou um projeto de Deus. A questão é, queridos, vamos voltar lá. Efésios 1:4.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha só o que o Senhor está dizendo. Nós já estávamos no Senhor antes da fundação do mundo. O Senhor já viu um projeto. O Senhor tinha feito um plano. Queria dizer, não me perguntem, em nome de Jesus, onde que a gente estava, como é que a gente estava, porque eu não tenho essas respostas. O que eu tenho eu creio que a Bíblia está dizendo que eu estava em Deus antes da fundação do mundo. O que eu entendo é que esse padrão, ele é verdadeiro. Então, assim como o Senhor liberou um espírito e uma terra passou a ser alma vivente, na junção desse homem e dessa mulher. Quando juntou ali, o Senhor falou, opa, está nascendo uma criança. Houve uma junção. E agora eu vou pegar esse sopro aqui e vou mandar. Eu vou pegar a vida da Silene e vou mandar. Eu vou pegar a vida da Ellen e vou mandar. Eu vou pegar a vida da Adriana e vou mandar. Eu vou mandar agora. Então, nós não nascemos no dia que a gente nasceu. A gente já estava em Deus. A gente já estava em Deus. E, queridos, Deus, ele faz tudo tão perfeito, sabe? Tudo tão certinho. Vamos lá. Pensa numa história bíblica que você ama e que, se você pudesse, você estaria lá. Eu tenho muitas histórias que eu amo. Eu confesso que eu amaria conhecer Jesus face a face, mas eu não sei se eu gostaria de ter vivido nos tempos de Jesus. Por quê? Porque era tudo muito difícil, eu tenho medo de eu ser aquela que ia negar ele. Então eu acho que eu preferia não estar lá. Mas você sabe uma história que eu gostaria muito de estar? Isso aqui é coisa de libertador, né? Eu gostaria muito de estar com Elias no Monte Carmelo. Queridos, eu sonho com essa história. Imagina, tá lá, 450 profetas de Acera, 450 profetas de Baal, Elias sozinho lá no meio, né? E tá bom, então vamos fazer um negócio aí. Vamos reunir aí, vamos fazer um buraco, jogar água, fazer o altar, colocar carne para queimar e tal. E a gente, depois que a gente fizer tudo, a gente invoca Deus. E o Deus que responder com fogo na água, para lamber tudo, esse é o verdadeiro Deus. Então tá bom, os profetas já juntaram o seu povo lá, já começaram a fazer os seus trabalhos, os seus feitiços, e Elias está lá carregando sua água, né? Feliz da vida, confiante, porque ele sabia quem era o Deus dele. E de repente, aqueles homens começam a invocar Deus. E nada. E Elias, fala mais alto. Vai que ele está dormindo ou está no banheiro, fala mais alto. Elias debochado, queridos, debochado do inferno, debochado das trevas. Eu acho isso espetacular, a convicção que aquele homem teve naquele momento. Não importa que depois ele fugiu, né? Mas eu estou falando daquele momento, assim, a forma como ele procedeu, a forma como ele agiu, era, assim, algo espetacular. Mas agora vamos voltar para a identidade, vamos voltar para o projeto de Deus. Eu não fui feita para aquele tempo, querida. Provavelmente, se eu tivesse naquele tempo, eu não teria sido útil para nada. Por quê? Porque toda a minha estrutura, toda a minha história, Deus colocou no tempo certo para que eu fizesse algo certo. E talvez Elias, se ele estivesse aqui hoje, ninguém ia dar bola para ele, ia ser um louco desvairado. Esse homem é pirado, tem que tomar gadernal. Porque todo mundo nasceu para um tempo e para um propósito. Sabe? Então, eu estou falando isso porque você precisa entender que ninguém é fruto do acaso. Pastora, pelo amor de Deus, o meu pai era um assassino. Ele estuprou minha mãe, eu não sei de história nenhuma, tá? Eu estou colocando um extremo aqui. E ele estuprou minha mãe, e minha mãe era virgem, e como que eu não sou fruto do acaso? Queridos, não importa como. O importa é que Deus marcou um tempo para você, porque você é para esse tempo. Você é para essa geração. Deus marcou um tempo para você. E quando ele viu uma junção que teria, dentro dessa junção, a condição de você nascer, ele mandou você. Então você não é fruto do acaso. Você foi feita, planejado por Deus, ainda que na terra. Sabe, tem um texto na Bíblia que diz que Deus, ele pega a maldição e transforma em bênção. Ainda que era uma história de maldição, Deus pegou essa maldição e fez uma bênção, que é você.
para que você seja uma potência nessa terra, nesse tempo, é agora, queridos. Vamos ver algumas histórias que demonstram isso? Vamos lá, a história de José. É complicado falar de histórias da Bíblia, porque quando a gente fala a história de José, a gente já pensa assim, José foi o governador do Egito. José era o cara, ganhou uma túnica de várias cores, era o filhinho do papai. Esquece o final da história. José nasceu fruto do amor, porque o pai amava a mãe, mas ele ainda muito pequeno ficou órfão, né? Porque no segundo filho, em Benjamim, a mãe falece. Deixa eu ver o que a Kelly está falando aqui. Pois é, quando a gente vê nos perrengues, a gente já não quer mais ser José. Daí José tem um chamado, uma sensibilidade para o Senhor, e daí ele tem um sonho, ele não pediu para ter um sonho. Ele tem um sonho e ele vai lá e expõe para a família. Pronto, ele virou o inimigo número 1 dos irmãos. Por quê? Porque os irmãos sabiam da profundidade de sonho, sabia que aquilo era revelação e já pegaram raiva do menino. Pegaram raiva do menino por um projeto de Deus. Daí pegaram esse menino, queridos, e iam matar o menino. Imagina o desespero, porque você ser morto por um assaltante, por um estuprador, sei lá, deve ser muito difícil, mas deve ser mais fácil do que você ver todos os seus irmãos projetando te matar. E José viu tudo. Daí vem um lá e fala, gente, não vamos fazer isso não. Se eu não me engano foi Simeão ou Rubem. Não vamos fazer isso não, deixa o menino vivo, vamos vender esse menino, vamos lucrar com ele. Daí vende o menino. O menino vai para uma terra estranha, com Deus estranho, com pessoas estranhas, com hábitos estranhos, com costumes estranhos. E o que é interessante é que José sabia que ele não era fruto da casa. Não, eu tenho algo para fazer nessa terra. Então, em vez de eu ficar me remoendo, sofrendo e morrendo pelos cantos, eu vou me posicionar. Se posicionou, e aonde ele ia, ele crescia, mas aonde ele ia, ele crescia, ele arrumava inimigos. Daí vem a endemoniada da mulher de Potifar, tira a roupa de José. José, que ele corre para se manter em santidade, ele corre para não pecar, ele corre para não pecar contra Deus e nem contra o seu Senhor. E ele vai preso. Eu quero que você imagine você se posicionando para fazer a coisa certa, indo presa. Vai preso. Chega lá na cadeia, ele é esquecido. Fica lá. Ele começa a se posicionar na cadeia também, porque eu nasci para governar, então, se minha esfera de governo é essa daqui, bora para frente, vou governar. E rapidinho ele vira destaque lá, mas ele é esquecido. Passa-se anos, alguém tem um sonho, ninguém consegue interpretar o sonho. Tem um menino lá na cadeia, diz que ele interpreta. José fica todo feliz, vou interpretar, mas não esquece de mim. Não esquece que eu tô aqui preso. Ai, Davi também é top. O que acontece com José? É esquecido de novo. E daí vem a história até ele chegar no governo e tal. Mas, queridos, eu quero que você imagine que ele era um menino de Deus, ele foi acusado de ser estuprador, ele foi vendido, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi. E tudo isso fazia parte do propósito. Será que você está conseguindo linkar isso na sua vida? Porque se era para ele governar. A profecia já dizia que ele seria o mantenedor e o supridor da casa. E se tudo isso não tivesse acontecido, como é que José ia chegar no governo? E se José não fosse preso, como é que ele ia aprender a governar aquele povo ruim? E se Deus não desse a interpretação para José, como é que iriam confiar que aquele menino poderia ser a diferença?
Porque daí, quando veio o sonho, quando o problema chegou, é em você que tem a revelação, querido. A gente não sabe, a revelação foi dada para você. Dá para você nos socorrer? Entenda, queridos, que eu não sei qual é a sua história. O que eu quero que você entenda é que a sua história faz parte do seu processo. Vamos ver outra história? Esther. Ah, não, pastora. Esther não. Esther é a rainha. Uhum. Vamos ver Esther. Esther era órfã de pai e mãe. E daí, ela era criada por um tio. E daí, ela vivia numa terra estranha. Não era o povo dela, não era a terra dela. Ela vivia no meio dos persas, ela vivia no meio de um povo idólatra com outros deuses. Adotada por esse tio, algumas versões dizem que era primo, ela era escrava. Escrava. E daí ela é levada à força, queridos, levada à força. As jovens não foram, vem cá, filha, você é bonitinha, o rei está te querendo. Não foi assim. As jovens foram levadas à força para o palácio real. E essas jovens não tinham direito de escolha. O rei era muito mais velho que elas. E elas tinham que se deitar com aquele rei. Elas não tinham a possibilidade de sonhar em amar um homem. Elas não tinham a possibilidade em projetar um casamento, a expectativa de ter filhos, de ter uma família feliz, como a gente pensa nos nossos contos de fada mental. Não. Todos os sonhos dela ali estavam morrendo. Ela ia para um palácio, ela não ia poder voltar mais para a parentela dela, ela ia ter que se deitar com esse rei, ela não sabia se ela ia ser escolhida, mas depois disso ela não poderia ter mais outro homem, ela ia ter que ficar no palácio. Ah, pastora, no palácio. Aham. Ele fica no palácio, onde você não pode ficar com ninguém, onde você não pode ver ninguém, onde você não pode se relacionar com a sua família, onde você não pode ter nada. E aquele homem que dormiu com você dorme com todo mundo. Fica. Seu marido te trai com uma, você quase morre. Fica lá. Só Deus sabe o que essa mulher enfrentou. Mas tudo isso fazia parte do processo para que ela reinasse. Tudo isso fazia parte de um propósito de Deus. Queridos, existe um propósito de Deus na sua vida que é maior do que você. O Senhor te escolheu para uma coisa grande. E para que essa coisa grande, querido, se manifeste, você precisa ser treinada. Vamos lá. Vamos falar de um outro personagem bíblico aqui. Isaías 53, 2 e 3. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, não tinha formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como quem os homens escondiam o rosto, era despezado, e dele não fizemos caso algum. Essa história que todo mundo conhece, Jesus. Jesus, eu acredito que era a vergonha, né, onde passava. Quem é Jesus? Ah, o fruto do Espírito Santo. Vocês imaginam? Se Jesus foi chacota ou não foi? Quem é seu pai? Não, isso aí não é o pai de Jesus, não. Não, Jesus é fruto do Espírito Santo. A mãe dele fala que ele é Deus, queridos. Foi rejeitado. Ah, pastora, mas José não, querido. José rejeitou ele. José tentou fugir e deixar a mãe grávida. Se não é um anjo aparecer e falar, ei, José, faz isso não, filhão. O negócio aqui é sério, o que ela está gerando é meu. Se não é isso, José tinha, ó, dado linha. E sabe o que tinha acontecido com Maria? Ela tinha sido levada à porta da cidade apedrejada, porque era isso que acontecia com mulheres solteiras grávidas. Jesus foi rejeitado desde o ventre. Homem de dores. A Bíblia diz que ele não tinha beleza, que ele não tinha formosura, que ninguém dava caso para ele. Mas isso aqui era o processo de Jesus. Isso aqui é aonde levaria Jesus a cumprir o propósito. Será que eu poderia passar aqui contando histórias e histórias? Abraão, que nasceu numa terra idólatra. Eu poderia falar a história de Davi,
que não conta na Bíblia, mas em Israel é falado de boca em boca que Davi era filho de um adultério, e tem muita lógica isso, porque era o único filho que ninguém ligava, que ninguém dava valor, enquanto os filhos estavam tudo na mesa comendo, Davi era o que estava lá cuidando do rebanho. A gente podia contar um monte de história aqui, queridos. Ruth, olha a história de Ruth. Será que você consegue hoje olhar para a sua história e pensar assim, bom, a minha descendência, a gente olha para os nossos antepassados e a gente só vê maldição, né? Tem que quebrar a maldição disso, tem que quebrar a maldição daquilo, tem que quebrar a maldição daquilo outro. Quais as maldições que acompanham a sua família? Como você foi gerada? Foi gerada no amor? Foi gerada na luta? Como você foi gerada? Como foi sua infância? Teve uma infância feliz ou teve uma infância onde você foi molestada, criticada, apanhou, sofreu bullying, muitas doenças, pobreza? Como é que foi sua infância? E como que é a sua vida hoje? Será que diante de todos os relatos que eu te passei até agora, você consegue entender que isso faz parte do seu processo? Que isso não é para te matar? Será que você consegue entender que todo guerreiro, ele só aprende a guerrear na guerra? Teoria não ensina ninguém, é prática que ensina? E Deus não permitiu tudo isso para você ser uma mulher amargurada, entristecida, ferida. Deus permitiu tudo isso porque tem um propósito. Tem um propósito. O Senhor quer manifestar poder através das suas fraquezas. Talvez essa e mais tantas outras questões façam que você olhe para a sua vida e se veja não somente longe, mas não consiga ter esperança quanto a cumprir o seu id aqui na Terra. Talvez você nem acredite que tem algo para fazer aqui. Mas o Senhor te fez, mulher, com um propósito e com um destino. Você pode até não conseguir ver Deus no meio dessa bagunça que se tornou a sua caminhada, que se tornou a sua história. Mas olha o que a Bíblia diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. O Senhor não te fez para essa vida. O Senhor permitiu essas situações para que você crescesse. Existe um projeto de paz para você. Um projeto de paz a seu respeito. Um caminho onde haverá, sim, mulher de Deus, preste atenção nisso. Existe um caminho onde haverá, sim, mais tribulação do que o que você vive. Mas elas nunca roubarão a sua paz. E esse é o problema. Esse é o problema porque Deus, ele projetou uma história. E esse projeto era para nós sermos, queridos, exatamente... Olha a vida de José. Você consegue ver José um homem sem paz? Você consegue ver Esther? Ela teve aflição. José teve os dias de aflição. Mas você consegue ver ele sem paz? Era um equilíbrio, queridos. Não, eu vim para isso aqui. Eu vim para isso aqui. É isso aqui que eu vou ser. A gente estava falando no grupo da Restaurando o Sacerdócio sobre Esther. Queridos, Esther, ela era tão convicta. Quando Mordecai falou para ela assim, olha, se você não quiser, Deus pode levantar outra, mas quem sabe você não foi feita para isso? Isso entrou no coração de Esther de uma forma tão grande que quando ela foi se apresentar para o rei, ela não pediu roupa especial, ela não pegou joias, ela não pegou nada. Ela falou assim, não, eu vou assim mesmo. Porque eu vim para isso aqui. Eu não preciso dessas armas aqui da Pérsia, não. Eu não preciso dessa roupagem, eu não preciso desse engano, eu não preciso dessa riqueza, porque aquilo que me coroa é o Senhor, é dele que eu preciso, eu vou é na força dele. E ela simplesmente venceu. Então, quando Deus nos projetou, queridos, ele nos colocou dentro do Salmo 139. Vamos ver o que diz o Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16? Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e
tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Quando o seu pai e sua mãe tiveram relação, e o Senhor liberou você que estava na eternidade para ser agora uma vida, uma pessoa aqui na terra, o Salmo 139 foi descortinado para você, foi descortinado para mim. E uma história, o Senhor falou assim, opa, agora vai lá, é a sua vez. Vai lá, agora eu estou te liberando para ir. Queridos, a gente nem presta atenção no Salmo 139, que diz que tem um livro a nosso respeito. A gente nem nota isso. E olha o que diz no original, o livro é seper ou sipra, que quer dizer livro, carta, documento, escrito, carta de instrução, uma ordem, uma comissão, quer dizer um monte de coisa. Requerimento, um decreto, um documento, um certificado, um contrato de compra, uma acusação. Mas livro também quer dizer, essa palavra livro quer dizer tudo isso, mas também quer dizer livro de profecias, registro genealógico, livro da lei, livro de poemas, livro dos reis, livro do cânon da escritura, livro de registro de Deus. Deus escreveu um registro ao seu respeito. Você consegue entender isso, mulher? Dentro desse livro tem todas as profecias do que você, da onde você tem que chegar. E daí, para você chegar em determinado lugar, você precisaria passar por essas guerras, mulher. Entenda isso. Decida hoje perdoar as pessoas do passado, olhando que elas só fizeram parte do processo. Decida hoje liberar. Decida hoje, sabe? Queridos, qual o problema disso tudo? Satanás, todas as vezes que nasce uma pessoa, ele também escreve um livro. E daí, vamos lá, a menina é abusada. O propósito de Deus era que essa menina fosse abusada? Não, queridos, o propósito de Deus não era nem que tivesse pecado na terra. O propósito de Deus não era nem que Satanás estivesse aqui nos tentando. O propósito de Deus nunca foi esse. Mas daí agora Deus precisa de alguém com algumas características. Daí a menina é estuprada. Não era propósito de Deus. Daí Satanás, Deus vai pegar aquele estupro para usar, para fortalecer ela, para ela chegar no destino, no livro profético que o Senhor escreveu. Mas Satanás vai pegar esse estupro e vai ficar trabalhando na mente dela. Ó, tá vendo? Não, sério. Ninguém te ama, não. Para que viver desse jeito? É melhor morrer. Não, você não pode ser feliz com outro homem. Tudo com teu homem é igual. Não deixa ele te tocar assim. Não perdoa, ele não merece o teu perdão. E sabe o que a gente faz? Em vez da gente entrar no livro de Deus, dentro dos princípios de Deus, prossigo para o alvo, eu deixo as coisas que para trás ficaram, eu prossigo porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar, eu sei que ele cuida de mim. Não, a gente sai do livro de Deus e entra no livro do diabo. E fica ali chorando as pitangas, morrendo, sofrendo. Sabe? Vivendo a vida que Satanás propôs para que a gente vivesse. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E a gente fica ali vivendo aquilo ali tudo. E daí a gente escuta a ministração, perdoa, não vou perdoar, não merece perdão. Querido, talvez a pessoa não mereça mesmo.
Mas você merece romper. Você merece ter uma vida digna nessa terra. Você merece ser o desenho que Deus estipulou para a sua vida. Quando você chegou nessa terra, você já veio munida com um destino. E dentro desse destino, você já veio com tudo que é necessário, mulher. O Senhor já te deu tudo, está tudo no mundo espiritual. O Senhor já te deu tudo, as armas, as roupagens, as patentes, as estratégias, as conexões. O Senhor já deu tudo para que você cumpra o seu propósito. Tem coisas, tem unção, tem coisas que vão sendo liberadas no dia a dia, porque a gente começa como criança e a gente precisa crescer e amadurecer. Porque se você der uma arma para uma criança, ela vai matar o seu companheiro, ela vai se matar. Mas dentro do seu pacote, dentro do meu pacote, Andréia, tudo aquilo que é necessário para que o propósito de Deus se cumpra, o Senhor já deu, porque o Senhor jamais te pediria algo que você não tivesse condições de fazer. O Senhor é justo. O Senhor jamais... Pastora, pelo amor de Deus, nossa, já me falaram que eu vou ser pastora, eu não tenho condição de ser. Quem te falou que você não tem condição? Você acha mesmo que o Senhor te daria um chamado e não te daria condição para ser? É tanta mentira no meio evangélico, queridos, que às vezes me dá nojo. Queridos, eu passei uma vida aí escutando. Você vai ver quando você for pastora. Daí você vai ver o que é luta. Daí você vai ver o que é guerra, o que é sofrimento, o que é sofrer por Cristo. Queridos, tudo mentira. Tudo mentira. Eu tenho problema como todo mundo, eu passo guerra, tenho aflição como todo mundo, mas eu vivo um propósito. Sofrimento é você viver longe da sua identidade. Você viver perdido sem saber quem você é. O dia que você sabe quem que você é e você atua, eu não sofro por ser pastora, queridos. A Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Você pode sonhar em ser alguém. Pare de ouvir as mentiras do diabo. Você pode. Não sei para que Deus te chamou. Eu não sei o que arde no seu coração para você ser. Eu sei que você pode ser essa pessoa, porque o Senhor já tem tudo pronto para que você exerça aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele te deu. Queridas, eu creio que como na minha família também tem um histórico de destruição, de gerações que se perderam, sabe? Na minha família também tem um histórico de eu preciso encontrar respostas. Toda família tem. Mulher, você me vê aqui brincalhona, rindo, você não sabe meus problemas. Eu nunca fui estuprada, mas eu fui molestada quando criança. Eu fui abandonada. Eu tive 2 maridos, os 2 me traíram. Tive, não tenho, né? Porque eu tenho um ainda. Os 2 me traíram. Eu vi meu pai morrendo. Eu tenho um histórico. E se eu for ficar chorando pitanga aqui, eu tenho história de dor para te contar assim, para nós passar a noite todinha aqui. Mas essas dores, todas elas me fizeram chegar aonde eu estou hoje. Sabe, queridas? Kelly está falando da glória, da fumaça, do meu umidificador de ar. A última vez que eu conversei com a Péder pessoalmente, ele perguntou como é que eu estava, e eu falei, Pê, eu estou bem. Não, lógico que lutas eu tenho, mas eu estou bem. Eu consegui entender que até mesmo o adultério que me destruiu tanto, que me fez sofrer tanto, era necessário. Porque se o Adriano não tivesse me traído, eu não estaria aqui. Eu não estaria nesse lugar que eu estou hoje. Mulheres, se o meu marido não tivesse me traído há 5 anos atrás, um negócio que me destruiu, você não estaria ouvindo essa palavra hoje. Eu estaria em outro lugar fazendo outra coisa. A dor me fez chegar até aqui, onde eu estou hoje. E hoje, quando eu olho, queridos, quando eu ouço os testemunhos, e todos os dias eu ouço testemunhos, sabe, de mulheres
Pastora, mudou, meu casamento está diferente, pastora, eu estou entendendo. Todos os dias, só nesse curso, já passaram quase 300 mulheres. Sabe, mulheres que talvez eu nunca vá conhecer pessoalmente. Já passou mulheres de Portugal, já passou mulheres da França, já passou mulheres de quase todos os estados do Brasil. E quando eu olho isso, quando eu olho o que Deus fez, vocês acreditam que eu falo, Deus, obrigado pelo que eu passei? Quando eu vejo uma de vocês testemunhando, eu falo, Deus, obrigado. Valeu a pena, queridos, porque eu não entraria nesse lugar hoje se eu não tivesse passado. O Senhor tinha um plano para te alcançar, queridos, e podia ser outra mulher. Eu não sou a top. Mas para isso aqui, o Senhor me escolheu. Esse curso aqui o Senhor me deu. E está te alcançando. E se eu não tivesse passado por tudo isso ali antes, eu não estaria aqui. Entenda o que você está passando. Se você decidir hoje sair desse lugar de dor, de comiseração, de alto da compadecida, onde você é uma vítima, se você decidir sair daqui hoje e falar assim, Deus, eu vou me curar, eu vou me libertar desses traumas, eu vou mudar minha mentalidade, você vai ver como é que você vai estar daqui a um ano, queridos. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque tem pessoas que eu nunca vou alcançar, quem vai alcançar é você. Deus tem um propósito. Você não é fruto do acaso, você nasceu para um projeto. Não deixe Satanás tirar você dos livros de Deus e colocar você no livro dele. E se você está no livro de Satanás, saia dele hoje em nome de Jesus e volte para o projeto de Deus. Chegou o tempo, mulher, de nós voltarmos para o projeto original. Pastor, eu não sei como fazer isso. O primeiro passo é se arrepender. Se arrepender de não ter perdoado, se arrepender de não ter querido fazer a obra, se arrepender de ter negado a Jesus com tantas atitudes que nós temos no dia a dia, que negamos ao Senhor. Se arrepender de ter um altar de dor, de ter um altar de mágoa, de ter um altar de ofensa, quebrar esses altares, estabelecer um altar para o Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. A liberdade, a verdadeira liberdade, começa com arrependimento. Deus não perdoa justificativas. Ele perdoa o pecado quando nos arrependemos. Queridas, e eu queria muito colocar um louvor aqui para vocês, sabe? Mas eu não posso, porque se eu colocar o YouTube bloqueia. A gente fez isso e a gente já foi... No primeiro curso a gente fez, mas é engraçado, é um louvor que eu não escuto, mas eu chego aqui, eu começo a escutar esse louvor dentro de mim. Eu acho que é da Aline Barros, muito antigo, que diz assim, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Não vou cantar, porque você vai sair do curso. Mas eu vou te pedir algo. Se essa palavra falou com você, se você entendeu que você precisa voltar para os princípios, sabe? Se você entendeu que existe um plano lindo, um plano de paz do Senhor a seu respeito, nós vamos orar agora, mas quando a gente terminar, acha esse louvor no YouTube, coloca ele e faça um momento com Deus. Faça um momento de arrependimento, faça um momento de quebrantamento, faça um momento de Deus. Eu não sei por onde começar isso aqui, mas me ajuda. Fala para o Senhor, fala, Senhor, o Senhor é meu pastor, e com o teu cajado, sabe, me resgata. Com o teu cajado, me coloca no propósito, me guia, Senhor. Me guia. Pai, eu me coloco diante do Senhor nessa noite, juntamente com as minhas irmãs. Eu não conheço a história delas, Pai, mas o Senhor conhece. E eu peço agora, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que o Senhor opere na vida delas, Pai, que o Senhor traga o bálsamo, a cura, que o Senhor opere no coração delas,
Libera sobre elas o que elas precisam agora para se voltarem ao Senhor. Quebra os bloqueios, os medos, a insegurança. Pai, alinha a identidade das minhas irmãs, Pai. Alinha a identidade. Muda os olhos delas, que elas possam se ver, Deus, como o Senhor as vê. E que elas possam ver o Senhor como quem o Senhor é verdadeiramente. Que haja cura, que haja restauração, que haja libertação. E que haja desatar ministerial sobre a vida das minhas irmãs. Que elas possam crescer, que elas possam, Pai, fluir. Que elas possam romper com toda a estrutura. E voltar, Deus, a caminhar dentro do propósito que o Senhor estabeleceu para cada uma delas. Que a bênção do Senhor seja sobre cada uma. Que a bênção do Senhor seja sobre cada casa, sobre cada ministério. E que elas possam prosperar naquilo que o Senhor tem proposto para a vida delas. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um. E que o teu nome seja glorificado. E que elas sejam, Deus, um testemunho poderoso nessa terra, por onde elas passarem. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Amém? Terminamos a aula que fala sobre a alma. E semana que vem a gente vai dar a primeira aula que fala sobre o espírito, da importância do espírito. E serão 2 aulas, né? E a gente vai encerrar o curso. Eu espero mesmo que você aproveite tudo que você tem para aproveitar desse curso, que o Senhor continue falando com você. Se você precisar assistir mais de uma vez, se você perdeu o link, pede. Essas aulas vão ficar disponíveis para vocês enquanto estiver no YouTube lá, vai estar disponível para vocês. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça a luz do rosto dele sobre você e te encha de shalom. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem, queridas. Shalom, shalom.